Coronavírus, o que é melhor? Deixar a epidemia seguir ou achatar a curva? Anthony P. Miller. Por mais alta que seja a taxa de mortalidade por o coronavírus, também chamado Covid-19, a resposta do governo à ameaça é ainda mais perigosa. Se o atual bloqueio da vida econômica continuar, mais pessoas morrerão pelas contramedidas do que pelo próprio vírus. Há algum tempo, o fornecimento básico de bens do dia a dia estará em risco. Ao interromper as cadeias globais de transporte faltarão. Os suprimentos de medicamentos importantes logo vão faltar, até mesmo a oferta de alimentos estará em risco. É assim que uma estratégia de contenção funciona: operação bem-sucedida, paciente morto. Duas estratégias. A principal preocupação dos responsáveis pela assistência à saúde não é o número absoluto de óbitos, mas seu objetivo é achatar a curva, ou seja, estender a frequência dos casos de infecção para evitar uma concentração temporária de casos. Com esse foco, as autoridades ignoram os efeitos colaterais de suas medidas. As agências estatais estão obcecadas em suavizar a curva e, assim, ignoram que perseguir quase exclusivamente esse objetivo trará mais danos colaterais do que o possível custo da própria epidemia. Se os governos continuarem a agir como agem agora, as pessoas logo serão confrontadas com o problema de que não poderem mais comprar as coisas necessárias. Primeiro, porque as prateleiras estarão vazias. Segundo, mais tarde, quando as prateleiras se encherem novamente, não se pode mais comprar por falta de renda. As empresas fecharam e os salários não aparecerão nas contas bancárias. As datas de vencimento dos pagamentos não serão cumpridas. Não é o coronavírus que paralisará a economia, mas a maneira pela qual a política está respondendo à epidemia. Uma outra estratégia, praticado parcialmente por Coreia do Sul e até recentemente no Reino Unido, deixa o vírus seguir seu curso, interfere pouco na economia e espera que a população se imunizasse. Este é geralmente o caso quando 60 a 70% da população está infectada, modelo de imunidade de rebanho. As pessoas imunizadas são protegidas para a segunda onda, que geralmente segue a primeira em ataques de vírus. Com esta estratégia, a vida cotidiana continua normalmente. Escolas, restaurantes e bares permanecem abertos. Eventos estão permitidos. O governo limita-se a apelos, para evitar riscos desnecessários, para tomar medidas preventivas individuais e, acima de tudo, convida os idosos a ficar em casa. Na Europa e no resto do mundo, o estado de emergência foi proclamado. Mesmo que o pesadelo atual termine e os toques de recolher e proibições de viagens não existam mais, levará muito tempo para a economia se recuperar, não do vírus, mas da resposta ao vírus. Nos Estados Unidos e em muitos países europeus, o Estado assumiu o controle, acreditando que, por severas restrições da vida pública e privada, o governo poderia controlar a epidemia. A atitude prevalece de que não há alternativa de praticamente encerrar a economia e impor severas restrições à vida cotidiana das pessoas. No entanto, em vez do atual procedimento, pode-se deixar a vida continuar como de costume. De fato, até agora, não há mais mortes do que o habitual, mesmo na Europa. No caso que no futuro taxa de mortalidade deve subir, ainda quem sabe, pode-se lidar com o aumento de casos através de medidas emergenciais de curto prazo. Em vez dos imensos custos que a política atual acarreta, seria fácil começar agora com a preparação e expandir a capacidade de cuidar de doentes, moribundos e mortos. Essa estratégia respeita os direitos humanos, contrasta com a estratégia achatada do intervencionismo estatal que se baseia numa ideologia totalitária. A estratégia de nivelar a curva. O objetivo da estratégia política dominante é conter a epidemia para espalhar o contágio pelo vírus a longo prazo. Não se trata de reduzir o número total de mortes. Os órgãos estaduais preocupam-se em evitar o pico na distribuição de frequências e mudar o número de casos para o futuro. Figo 1. Figura 1. Curva de frequência para epidemias e capacidade do sistema de saúde. Fonte: MIT Press Reader. De acordo com esse modelo, observe que faltam números exatos, haveria um aumento acentuado na frequência de casos por dia sem medidas de proteção, cases without protective measures, que, no entanto, também diminuiria rapidamente, reduction in peak of outbreak.
De acordo com o modelo, casos com medidas de proteção tornariam a curva suave e permaneceriam dentro dos limites de capacidade do sistema de saúde, Healthcare System Capacity. O modelo pode estar correto por si só, mas ignora a extensão dos danos causados pelas medidas de controle. Já temos uma amostra disso, além das restrições drásticas ao tráfego aéreo internacional e do fechamento parcial das fronteiras, há uma série de outras medidas que intervêm profundamente no dia a dia dos cidadãos e visam isolar o máximo possível a todos. As autoridades querem fazer as pessoas acreditarem que as muitas restrições que já existem são medidas a curto prazo. Mas que acontecerá se a estratégia de contenção dura muito mais do que o previsto? Agora, as consequências para a economia já são catastróficas. A cada dia e a cada semana, o dano aumenta com mais vigor. Mesmo quando as políticas conseguem conter a doença viral, os danos econômicos persistirão por muito mais tempo. A ameaça real não é o coronavírus, mas a onda de falências e do desemprego que logo se espalhará pelas economias como um tsunami. Se os governos honrarem seus compromissos de ajuda e fizerem pagamentos compensatórios às pessoas e empresas afetadas, serão necessárias compensações financeiras tão altas que a inflação de preços poderá resultar e agravar o efeito da depressão econômica. Veremos um empobrecimento generalizado, não por causa da epidemia, mas por causa da resposta política à epidemia. Primeiro, o governo destrói a economia, depois atua como uma oficina e reivindica a indispensabilidade do Estado. No final, o custo do combate à epidemia será maior que o dano que apareceria se deixa o vírus seguir seu caminho. Esta é a verdadeira tragédia do que está acontecendo. É o resultado de uma posição arrogante, a falsa afirmação de que políticas autoritárias sejam indispensáveis e servem para o bem-estar do povo. Contra a política do pânico de medo. Sim, há motivos para entrar em pânico, mas não é o vírus, é a política contra a Covid-19. O pânico organizado serve como um excelente teste para o Estado de quanto pode aterrorizar os cidadãos e tirar suas liberdades sem encontrar resistência. Como ovelhas, as pessoas seguem as ordens de seus líderes. A mídia está preparando os cordeiros para irem silenciosamente e sem gritar para o matadouro. Virologia, epidemiologia e areas afins mostram que quais tudo o que os meios de comunicação, políticos e areas afins mostram que quais tudo o que os meios de comunicação, políticos e governos dizem estar errado ou distorcido. O número oficial de mortes atribuído ao coronavírus está incorreto. Não há uma maneira confiável de dizer, pelo aparecimento do vírus Covid-19 em um cadáver, que essa pessoa morreu por causa desse vírus. A vida das pessoas termina devido a inúmeros fatores e os idosos morrem de todos os tipos de doenças. Se o Covid-19 é encontrado em um cadáver, isso não prova que o vírus foi a causa da morte. O coronavírus é apenas uma das inúmeras causas possíveis. As estatísticas sobre o número de portadores de vírus estão incorretas, uma vez que as taxas de erro dos dispositivos de teste para novos fenômenos de doenças são geralmente altas e, no caso de testes para o vírus Covid-19, provavelmente são ainda maiores, uma vez que a demanda por eles e seu uso aumentou extremamente em pouco tempo. Um conjunto de dados publicados pelas autoridades não significa que os números refletem os fatos corretamente. Mesmo testes padrão têm taxas de erro e, geralmente, vários testes são necessários para chegar a um julgamento confiável. As modificações dos vírus existentes ocorrem constantemente. Sem testes específicos, a taxa de mutações não se detecta. Se ela fosse descoberta, você poderia entrar em pânico quase todos os dias. Pode-se ter certeza de que mais cedo ou mais tarde outro vírus aparecerá quando a epidemia de coronavírus terminar. Imagine se os políticos reagem na mesma forma como agora cada vez quando se encontra um novo tipo de vírus, algo que acontece continuamente, e a absurdidade da política atual se revela. Além dos danos econômicos provocados pela política que está praticada em frente da epidemia, uma tragédia ainda maior se esconde: a perda dos direitos humanos fundamentais e da nossa liberdade individual. Dados os métodos modernos de vigilância, um novo tipo de totalitarismo superaria todos os horrores conhecidos dos regimes ditatoriais passados. Conclusão.
A estratégia de deixar o vírus correr e aceitar que as pessoas sejam infectadas muito rapidamente contrasta com a outra estratégia, que quer achatar a curva. No final, ambos os modelos esperam uma taxa de infecção de cerca de 2/3 da população. A primeira estratégia evita paralisar a economia e evita interferir na vida cotidiana. O governo se limita amplamente a apelar à população para que tome medidas de precaução e se adapte ao comportamento individual. A segunda estratégia visa prolongar o período de contágio, interferindo drasticamente na economia e na vida cotidiana, a fim de evitar sobrecarregar a capacidade existente do sistema de saúde. A estratégia autoritária assume um enorme risco. Suas consequências já são visíveis. A política de fechar grande parte da economia destrói a delicada rede da divisão do trabalho e, assim, destrói a base da prosperidade. Mesmo que a estratégia de achatamento seja bem-sucedida, ela envolverá imensos danos colaterais, dos quais a economia não se recuperará por muito tempo. Uma estratégia melhor seria deixar a economia intacta e se preparar para uma eventual emergência sem muita interrupção da vida cotidiana.